Começando mais um Giro NBA, e aí meus consagradinhos e minhas consagradinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estão gostando do que estão vendo até o momento? Seu time está mandando bem nos playoffs ou seu time está indo mal nos playoffs até o momento? Comenta aí. No início do vídeo não se esqueça de interagir de alguma forma, curtir, compartilhar, comentar, para que mais pessoas dessa maneira recebam esse vídeo e tenham acesso às notícias do melhor basquete do mundo. Vamos então falar desses jogos de número 2 dessa primeira rodada dos playoffs, onde nós tivemos 3 partidas, então vamos mencionar aqui os resultados, fazendo alguns comentários breves acerca de cada uma delas, nada muito aprofundado para o vídeo não ficar chato, vamos falar dessa maneira, né? Em ordem de jogo, vamos falar dessa maneira, tivemos o primeiro deles, que foi Indiana Pacers e Milwaukee Bucks, segundo jogo, né, dessa série, o Indiana Pacers jogando em casa, conseguiu vencer mais uma vez. O que eu tinha mencionado anteriormente, a volta do Damian Lillard ajuda, entretanto ela não resolve todos os problemas do Milwaukee Bucks, mas assim, de certa maneira já ajuda, é um jogador a mais ali, principalmente para a equipe do Indiana Pacers se preocupar em defender, sem contar que é um jogador a mais para ajudar o Giannis Antetokounmpo. Mas tem aquela questão que nem eu tinha mencionado também, pô, o cara tá voltando de lesão basicamente há um mês parado, então até ele recuperar a forma dele, vamos falar assim, vai demorar um pouquinho, querendo ou não, é um atleta de alto rendimento, então assim, não é tão simples depois de um mês parado você conseguir voltar já no seu auge. Bem, até me surpreendeu a questão de minutagem do Damian Lillard, pra falar a verdade, ele jogou 37 minutos, pô, foi até bastante tempo na minha opinião, por um jogo de 48 minutos, ele jogar 37, sem contar que ele veio de lesão parado aí há basicamente um mês, cara, ele jogou, por exemplo, muito mais que o Brook Lopes, que jogou 16 minutos, ele jogou quase a mesma coisa, pra você ter uma noção, com o Giannis Antetokounmpo, que é o principal jogador da equipe hoje, que jogou 40, entendeu? Assim, conseguiu contribuir com 14 pontos, destaque da partida do Milwaukee Bucks, do Giannis Antetokounmpo mais uma vez, 34 pontos. Cara, basicamente, a gente vai ver nessa série inteira o Giannis fazendo nessa média, cara, 30 pontos por jogo, cara. A bola é basicamente na mão dele. Ajuda a ter o Damian Lillard? Obviamente, dessa vez o Kyle Kuzma conseguiu ajudar um pouquinho, né? Conseguiu fazer ali 12 pontos, né? Finalmente conseguiu ajudar alguma coisa, porque da última vez não tinha como ser pior do que da última vez, né? Que ele conseguiu zerar em todas as estatísticas, né? Mesmo assim, a equipe do Milwaukee não conseguiu vencer. O Indiana Pacers ele liderou do início ao fim da partida, não teve ali, vamos dizer, um momento onde o Milwaukee talvez conseguisse ameaçar essa equipe do Indiana Pacers. Já a equipe do Indiana, grande partida no coletivo também, cara. Ó, vamos falar aqui, é o que eu sempre menciono, pô, se todos os titulares fizerem pelo menos 10 pontos, isso daí é um ponto positivo. Na partida de ontem, no Indiana Pacers, os titulares fizeram pelo menos 15 pontos. Pra você ter uma noção, o titular que fez menos pontos foi o Miles Turner, que fez 15. E o detalhe, o titular que fez mais foi o Pascal Siakam com 24. A equipe toda contribuiu, então isso complica ainda mais a defesa conseguir marcar, porque você tem a maior parte do coletivo ali fazendo pontos, vamos falar dessa maneira. Diferente da equipe do Milwaukee Bucks, que você olha basicamente assim, olha, quem que vai pontuar nessa equipe aqui do Milwaukee Bucks? Ou é o Damian Lillard, ou é o Giannis Antetokounmpo. Então, a defesa ela consegue se organizar de maneiras diferentes, são estratégias, vamos falar dessa maneira. Agora é o seguinte, pessoal, o jogo ele volta para Milwaukee, né? Nem foi para lá ainda, né? Agora o jogo ele vai para Milwaukee. Obviamente o Milwaukee Bucks jogando na frente da sua torcida vai fazer um esforço, etc. Entretanto, eu não sei se ele vai ter a capacidade técnica de vencer ou empatar essa série. Porque na minha humilde visão, eu não consigo ver o Indiana Pacers não conseguindo ganhar uma partida que seja lá na casa do Milwaukee, entendeu? Pode até ser que o Milwaukee ele faça ali jogos mais disputados, não que esse jogo de 115, 123 não tenha sido, mas assim, não vou falar assim pra você que o Milwaukee Bucks não consiga vencer uma partida lá. Vai ter aquele fator casa, tal, e a emoção do momento, mas eu não consigo ver esse Indiana Pacers do jeito que tá jogando, redondo, vamos falar assim, contra o Milwaukee. Eu não consigo ver essa equipe não conseguindo tirar pelo menos uma vitória ali. E voltando pro confronto em Indiana com 3-1, entendeu? Eu acho que o Indiana ganha mais uma partida, basicamente de certeza. O Milwaukee consegue tirar uma vitóriazinha ali para dar uma sobrevida nessa série, mas eu acho que o Indiana consegue voltar quase classificado. Não vai ser uma varrida, na minha opinião, mas eu acho que o Indiana Pacers ele consegue voltar quase classificado de lá, de Milwaukee, beleza? Com um caminho bem assim, já bem trilhado, já para uma próxima fase. Segundo jogo que nós tivemos na noite, Memphis Grizzlies e Oklahoma City Thunder. Bem,
99 a 118. Aqui foi o seguinte, pelo menos não foi o atropelo que foi no jogo anterior, porque 51 pontos de diferença aí é sacanagem, vamos falar dessa maneira. Aí é atropelo, aí assim, é desrespeito, pô, os caras têm família, etc. O Memphis, assim, consegue jogar um pouco melhor, e aí se torna, vamos dizer assim, não se torna uma destruição, vamos falar assim, uma humilhação, mas se torna um passeio confortável para a equipe do Oklahoma. Pelo que deu a entender, a equipe do Oklahoma ela vai ficar nessa pegada, cara, vai produzir aí os seus 118... 125 pontos por jogo. O ponto é, o Memphis Grizzlies vai conseguir combater esses 118, 130 pontos aí que a equipe do Oklahoma vai fazer? Depende só do Memphis, porque é isso que o Oklahoma vai produzir. E não é pouco, tá, pessoal? Não tô querendo falar aqui com desprezo ou coisa do tipo. O que o Oklahoma ele tem para fazer, ele vai fazer, que vai ser mais ou menos essa média de pontuação. Agora, o Memphis vai conseguir ser capaz de combater isso? O jogo vai para Memphis agora, e eu vou falar a verdade para vocês. Eu não consigo ver essa equipe do Memphis ganhando nenhuma partida lá em Memphis. Mesmo jogando lá, vamos falar assim, que faça uma partida de 110 pontos, que vai ser melhor aqui, 11 pontos a mais do que o jogo de hoje. Mas ainda assim, cara, eu não consigo ver a equipe do Memphis combatendo a equipe do Oklahoma, cara. De verdade, pode, assim, a noite dos caras. Sabe, uma puta noite foda, os caras jogando muito, etc. Eu não consigo ver ainda assim esse Oklahoma City perder. Literalmente o Oklahoma liderou de ponta a ponta, mais uma vez, tranquilo, sem problema nenhum. Destaques do Memphis Grizzlies, nós tivemos o Jaren Jackson Jr. com 26 pontos, o Desmond Bane com um duplo-duplo, 19 pontos e 12 rebotes, e basicamente foi isso. Né, mas assim, foi um jogo um pouco melhor coletivamente, né? Porque a gente teve aqui o Desmond Bane fazendo 19, Jamoran fazendo 23, só o Zach Edey que foi mal, vamos falar dessa maneira, que fez 4 pontos e pegou somente 7 rebotes. Vamos falar a verdade, pela altura dele era para ter pelo menos pego mais, vamos falar dessa maneira. Pro lado do Oklahoma City Thunder, 20 pontos do Chet Holmgren, 24 pontos do Jalen Williams, 27 pontos do Shai Gilgeous-Alexander, 13 pontos do Alex Caruso. Então assim, cara, a equipe produzindo muito bem. Aquela questão, não teve todos os titulares fazendo pelo menos 10 pontos, só que assim, os outros acabaram compensando, né? O Chet Holmgren fazendo 20 compensa o que o Isaiah Hartenstein fez, que só foi 6. Né, os 27 pontos do Shai Gilgeous-Alexander compensa o Luguentz Dort, que fez apenas 8, vamos falar dessa maneira. Então assim, o Oklahoma City Thunder é o completo favorito, a gente já sabia disso na análise, mas assim, não achava que ia ser um passeio tão considerável assim. As duas partidas em Oklahoma super fáceis, mano. Super fáceis. E aquele negócio que eu falo pra vocês, eu não vejo o Oklahoma City indo pra Memphis agora e essa situação mudando, mesmo o Memphis jogando em casa e etc. Eu vejo o Oklahoma City Thunder vencendo as próximas duas também, cara. Com certa tranquilidade. E eu acho que aqui a gente tá vendo a primeira varrida desses playoffs aqui, assim, com um pouco mais de clareza. Existem times aí, mais times que estão 2-0, que nem a gente mencionou, Indiana Pacers, por exemplo, tá 2-0. Agora o Oklahoma tá 2-0. Só que assim, de varrida que você fala assim, isso daqui vai ser uma varrida. Eu acho que o Oklahoma, ele caminha bem pra isso, tá, pessoal? É isso, assim, não tem muito... Falar, assim, elogiar o time do Oklahoma agora é chovendo molhado, né? Falar assim, pô, que os caras estão jogando muito, que os caras vão passar o carro, aí é ficar chovendo no molhado e ser redundante. Então, assim, vamos pro próximo jogo, que foi um pouquinho mais interessante, que foi o jogo entre Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers. Aqui, o Lakers consegue vencer e empata a série de playoffs contra o Minnesota, 1-1 agora nesse momento. O placar do jogo foi 85 para Minnesota, 94 para Los Angeles, na verdade. O Los Angeles Lakers liderou de ponta a ponta, mas é aquela questão assim, antes do torcedor do Los Angeles Lakers, né, eu até falei isso daí no TikTok, ficar assim, nossa agora, nossa, é isso, conseguimos, pelo amor de Deus, agora segura os caras. Eu vou falar assim, para ser um pouquinho mais comedido, por quê? Nós tivemos duas partidas muito antagônicas de ambas as equipes. Tá? Você tem, por exemplo, o Minnesota Timberwolves, que jogou na primeira partida, acertou 21 cestas de 3. Se eu não me engano, foi o recorde da franquia na pós-temporada em cestas de 3. E no jogo seguinte, já que foi o jogo de ontem, acertou 5 bolas de 3. Então, assim, foram muito antagônicos. Não foi um jogo assim, pô, num jogo acerta 21, no outro acerta 15, 16, então foi meio parecido. Não, cara, foi completamente dispare uma situação da outra. Então, eu prefiro esperar um pouquinho para ver esses próximos dois jogos em Minnesota para saber
qual é o Minnesota que nós realmente vamos ver, porque se for o Minnesota que acerta 50% das bolas de 3 todo jogo, cara, é que nem eu falei no vídeo anterior, analisando essa partida. É pra ser campeão, basicamente, vamos falar, acertando essa porcentagem. Agora, se a gente for ver um Minnesota limitado que acertou 5 bolas de 3, basicamente, no jogo todo, então, assim, já é um time que é pra ser basicamente varrido, pra perder todas as próximas partidas. Da mesma maneira, o Los Angeles Lakers, num primeiro jogo, cara, sendo dominado a partida toda, basicamente, e agora no segundo jogo, bem mais adaptado. Né, você percebe que fisicamente eles foram bem mais pra cima, fizeram muito mais faltas, né, pelo que e o LeBron até tinha falado, né, eu vi isso daí no Instagram, né, pegaram um recorte de uma frase dele na entrevista, ele falou assim, cara, já sabemos como o Minnesota Timberwolves vai jogar e a gente vai adaptado pra isso. E foi o que eles fizeram, mudaram realmente a sistemática de jogo, todo mundo conseguiu jogar muito melhor e conseguiu sair com a vitória. Agora, qual é o Los Angeles Lakers também que a gente vai ver? Esse é o ponto. A gente viu um Los Angeles Lakers muito oscilante durante a temporada toda no geral. E assim, é o Los Angeles Lakers que foi dominado a partida inteira passada? Ou é o Los Angeles Lakers que conseguiu dominar essa partida? Aqui, porque aqui comandou do início ao fim com tranquilidade, cara. Você tá entendendo? Então assim, eu vou esperar pra ver. Eu ainda acredito de verdade que o Los Angeles Lakers vai passar do Minnesota Timberwolves. Mas a primeira para a segunda partida foram muito diferentes, cara. Assim, ambas as equipes jogaram muito diferentes. Assim, não tô falando assim na questão assim de disposição de quadra, e sim tecnicamente. Sabe, numa partida o Minnesota rendeu muito e ganha uma partida ali de 21 pontos de diferença, e na outra partida ele perde por 9 pontos, entendeu? Então assim, o que a gente vai esperar, vamos falar assim, quais são as equipes efetivamente que a gente vai ver? Vamos ver agora com o jogo lá em Minnesota. Destaques da partida, Anthony Edwards com 25 pontos e Julius Randle com 27 para o Minnesota. Bem, aqui é aquela questão que nem eu falei, isso daqui é o que eu já esperava de início. O time do Minnesota Timberwolves, até por isso que eu fiquei surpreso com a vitória do Minnesota Timberwolves na primeira partida, com uma diferença considerável. Ofensivamente, a equipe do Minnesota ela não é um primor, tá, pessoal? Eles têm basicamente isso, é o Anthony Edwards, que joga muita bola, tem um Rudy Gobert ali no garrafão, que é um bom defensor, mas assim, cara, ofensivamente não joga nada, vamos falar dessa maneira. Ontem ele contribuiu com 6 pontos, um cara gigantesco daquele. E o Julius Randle ali para auxiliar ali na ala de força, basicamente. Assim, é isso mais ou menos que eu esperava ver do Minnesota Timberwolves, não aquilo que a gente viu no primeiro jogo. Agora vamos esperar para ver no segundo. E pro lado do Los Angeles Lakers, aqui um pouco mais aproximado do que a gente já está acostumado a ver. A gente tem o Luka Doncic fazendo 31 pontos, ali com 9 assistências e 12 rebotes. A gente tem o Austin Reeves fazendo ali 16 pontos, LeBron James com seus 21 pontos, entendeu? O Rui Hashimura ali com 11, sabe? Então assim, é um pouco mais próximo do que a gente imaginava que o Los Angeles Lakers iria produzir. Tem um poderio ofensivo muito maior. A gente falou até na avaliação inicial que, pô, Austin Reeves, Luka Doncic e LeBron James são muito fortes ofensivamente. Então assim, é isso que a gente espera que eles produzam, não o que aconteceu no jogo passado. Por incrível que pareça, eu ainda acho que a equipe de Los Angeles volta empatado de lá. Eles não vão conseguir abrir um 3-1 contra o Minnesota. Eu tô achando que vai ficar 2-2 e o jogo volta empatado para Los Angeles. O Los Angeles Lakers fez essa série ficar complicada, porque se jogasse certinho, era pra estar tranquilo, era pra estar 2-0 aqui já, pra falar bem a verdade. Pra falar muito bem a verdade. Bem, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tamo junto e até a próxima.